prepararíamos já para receber os próximos. À segunda-feira, de 15 em 15 dias, temos em estúdio o professor Ricardo Teixeira, que nos fala da matemática que vem ao nosso encontro. Ontem, domingo, foi dia de procissão das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e o professor Ricardo andou de olho nos tapetes de flores que marcam então a passagem da procissão. Estivemos a acompanhar este trabalho que foi feito e desempenhado por alunos do Colégio do Castanheiro que participaram numa iniciativa com a coordenação científica do professor Ricardo. Teve como objetivo esta iniciativa construir os 7 tipos de frisos em tapetes de procissão ao lado do Mercado da Graça. Estivemos alerta para as simetrias dos tapetes da procissão do Senhor Santo Cristo. Como podem ver, estiveram muito empenhados a desempenhar esta tarefa e o resultado, posso garantir, é para lá de espetacular, para lá de bonito e colorido, mas com certeza que os nossos convidados nos conseguirão falar ainda melhor desta iniciativa. Estamos a ver aqui a confecção destes tapetes num dia que foi marcado pela procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As simetrias dos tapetes decorativos da procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres são o tema número 6 desta 6ª rúbrica da matemática ao nosso encontro. Professor Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Como é que foi estar a participar nesta matemática viva? Foi muito interessante. Foi uma iniciativa diferente, que nunca tinha sido feita e particularmente deu-me um gosto em participar nessa iniciativa e em também trabalhar as simetrias noutro tipo de esporte, para além dos esportes que já aqui tenho vindo a falar, desde as varandas, às calçadas, ao artesanato. Professor, antes de desenvolvermos estas simetrias, vamos apresentar ao público lá de casa o aluno que traz consigo hoje. Vamos dizer que é o Jacinto Muniz. Olá, Jacinto, muito boa tarde. É aluno do 8º ano do Colégio Castanheiro, verdade? Correto. E esteve a participar na elaboração destes tapetes. Não propriamente, mas participei no próprio projeto. Muito bem, então vamos agora começar a conversa com o professor Ricardo. Professor Ricardo, vamos então falar deste projeto e destas simetrias. Pois, em primeiro lugar, eu propunha uma viagem pelos vários tipos de tapetes e depois, então, mais para o fim da conversa, falaríamos concretamente da iniciativa do Colégio do Castanheiro. Eu estive a percorrer os vários troços da procissão. Aqui encontramos alguns exemplos na imagem. Todos os anos, portanto, os funcionários da Câmara Municipal de Ponta Delgada, os moradores das ruas por onde passa a procissão e várias instituições participam na construção desses tapetes decorativos. Uma homenagem especial aqui ao Açores hoje. Ao centro vemos o logo da RTP Açores. RTP, muito bem. E que devo referir que tem uma simetria de reflexão na vertical, portanto, é um logo simétrico também. Em baixo podemos ver alguns moldes em madeira, estruturas que foram feitas, e é a partir dessas estruturas que se podem reproduzir os vários motivos que encontramos nos tapetes. Ora, a nossa ideia nas próximas imagens será analisar os motivos propriamente ditos. Os motivos são rosáceas, como aqui já falamos várias vezes, são figuras tipo a rosa dos ventos, que se caracterizam pela simetria de rotação e, em alguns casos, pela simetria de reflexão em reta, em espelho. Podemos ver o próximo exemplo. Vamos lá ver o próximo exemplo, então. Este exemplo é da Rua dos Mercadores. Encontramos do lado direito o tapete, do lado esquerdo o motivo utilizado para a construção do tapete. Ao olhar para o motivo, reparamos em duas partes que se repetem, portanto, em rotação em torno de um centro. E, portanto, estamos aqui a falar de rotações de ordem 2, ou seja, de 180 graus, 360 graus a dividir por 2, e do tal conceito de meia volta e dos tais gestos que a nossa vista consegue detectar. E que tem uma particularidade interessante, é que de um lado da rua ou do outro lado olhamos para o tapete e a configuração é a mesma. É a mesma, exatamente. Passamos para a próxima exemplo, ainda na Rua dos Mercadores. Agora aqui, para além da simetria de rotação, neste caso, curiosamente, as pétalas repetem-se 4 vezes, portanto estamos a falar de simetrias de rotação de 360 a dividir por 4, ou seja, de 90 graus e dos seus múltiplos. Para além das simetrias de rotação, também temos simetrias de reflexão, ou de reflexão em espelho. Eu representei ali na figura
4 eixos de simetria, os 4 eixos que a figura tem, um na vertical, outro na horizontal e 2 na diagonal. Não representei nas próximas imagens que vamos ver, representei só nesta para ficar claro, portanto, o conceito de simetria de reflexão, que é facilmente comprovado com a utilização de um espelho, colocando sobre o ecrã, ou se imaginarmos que dobramos a figura, segundo essas retas, vai haver uma superposição completa das duas metades do plano. E temos mais um exemplo. Um exemplo, o próximo, é aqui da rua da sede RTP Açores. E lanço o desafio à Sílvia de fazer a classificação. Não me faça essas coisas, por amor de Deus. Não, isto é melhor o professor fazer esta classificação, senão vamos induzir as pessoas em erro. Quantas pétalas temos ali? Nós temos, não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Exatamente, vezes. portanto é fácil classificar. A partir daí dividimos o ângulo de 360 por 12 e obtemos ângulos de 30 graus. E dos seus múltiplos são essas as simetrias. Também temos então as simetrias de reflexão em reta, que também são 12. Muito bem. E agora aqui uma curiosidade. Ambos os exemplos são da rua Dr. Guilherme Poças. Aqui nós temos duas cores. Nos outros exemplos tínhamos uma só cor no motivo. Aqui temos duas cores. E quando isso acontece, nós podemos concentrar a nossa atenção apenas na preservação das formas ou, em alternativa, também, além da preservação das formas, preservação das cores. Se nós pensarmos só na preservação das formas, do lado esquerdo, por exemplo, temos ali 6 pétalas. E teríamos ângulos de 360 dividido por 6, portanto, centros de ordem 6. Mas se nós pensarmos nas cores, nós temos 3 pétalas amarelas e 3 rosa. Por isso, uma simetria que preserve não só a forma, mas a cor, terá que ser uma simetria de rotação de ordem 3, portanto, 360 dividido por 3, porque só consigo a repetição do motivo 3 vezes. Do lado direito é algo semelhante, só que tenho ao todo 8 pétalas, 4 de cada uma das cores. Muito bem, bem interessante estas. Muito bem, e agora nós passamos para o conceito de friso. Portanto, se nós concentrarmos a nossa atenção não apenas no motivo, mas em toda a faixa, em todo o tapete, nós temos frisos que se caracterizam pela repetição exatamente do motivo ao longo da faixa. Esses frisos têm sempre simetria de translação, determinada por um vetor, é comum a todos os frisos. Neste caso, o friso que estamos a ver também tem simetrias de reflexão, na horizontal e na vertical. Os nossos olhos detectam facilmente as tais simetrias de espelho. Este tem uma particularidade, para além dessas simetrias, também tem a simetria de meia volta, que, como podemos ver na próxima imagem, a ideia é simples. Nós, se nos posicionarmos de um lado da rua ou do outro, portanto, num passeio ou no outro, olharmos para o friso, vemos exatamente a mesma configuração, que é uma sequência de losangos cor-de-rosa e laranja a alternarem sucessivamente ao longo de toda a rua. Já no próximo exemplo, um exemplo muito interessante, um friso da rua do Peru. Se nós olharmos para o friso de um dos passeios, vemos a flor à esquerda e o pé da flor à direita. Mas se nós olharmos do outro passeio na nossa frente, nós já vemos a flor à direita e o pé à esquerda. Portanto, aqui este tem o exemplo de um friso que não tem a tal meia volta que eu já falei muitas vezes aqui. Muito bem. Vamos falar de quê agora, professor Ricardo? Agora vamos falar da iniciativa do Colégio do Castanheiro. E sei que já mostraram aqui algumas imagens, podem continuar. Exatamente, nós vamos ver as imagens desta iniciativa que eu estava a apresentar no início da nossa conversa, uma iniciativa que foi desenvolvida pelos alunos do Colégio do Castanheiro, é isso? Exatamente, portanto, como eu referi, a maior parte dos frisos são daquele tipo que eu apresentei, tem a meia volta e as simetrias de reflexão. Há algumas exceções, como eu apresentei, aquele que não tinha meia volta, mas nunca foram construídos 7 tipos de frisos nos tapetes. E então essa foi a ideia do Dr. João Miranda, diretor pedagógico do Colégio do Castanheiro, de fazer essa construção dos 7 tipos de frisos nos tapetes decorativos. Aqui um agradecimento especial ao Dr. Pedro Furtado, vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, e ao Dr. Marco Moreira, do Mercado Municipal, pela simpatia e pela disponibilidade para integrar este projeto no âmbito dos tapetes florais da procissão. Também devo destacar aqui o grande empenho dos professores, dos alunos e dos funcionários do Colégio do Castanheiro, que empenharam-se muito e numa corrida contra o relógio, não é? Como costumamos dizer, conseguiram ter tudo pronto a tempo e horas.
Professor, agora começamos a conversa com o aluno que não esteve a fazer os tapetes, mas esteve por detrás da concepção deste projeto. O projeto que se chama Simetrias Sem Fronteiras. Que projeto é este, Jacinto? Este projeto consiste na conciliação de várias áreas importantes e de grande valor pedagógico, sendo estas a matemática, a arte e a história, também associadas ao próprio património aqui regional. Quem é que está por trás deste projeto? Ou seja, quem é que está a levar a cabo todas estas ideias? Na construção ou no desenvolvimento deste próprio projeto estiveram envolvidos os alunos do 6º ano, 2º ciclo, 8º e 9º do 3º, e apenas estes. Muito bem, apenas, e já é muito. Portanto, já nos disse que projeto é este e de que forma é que agora vamos concretizar este projeto, ou seja, como é que a construção dos tapetes se insere neste projeto? É muito simples. Como já vimos aqui, como o próprio Dr. Ricardo já apresentou, estes tapetes contêm os vários tipos de frisos característicos de cada tipo de aplicação de isometrias diferentes para a formação de cada tipo de repetição geométrica. Como, mais uma vez, o Dr. Ricardo já nos tinha dito, estes nunca tinham sido feitos de um ponto de vista matemático, em que nós tentamos integrar todos os diferentes tipos. Ou seja, neste caso não era tanta matemática que vinha ao nosso encontro, era nós que íamos ao encontro da matemática e punhamos os tapetes a funcionar para nós. Jacinto, vamos então falar da inspiração. Em que é que se inspiraram para fazer estes tapetes? Para além da própria matemática, dos 7 tipos de frisos diferentes, também nos inspiramos nos Cs e nos triângulos, uma vez que o Colégio Castanheiro tem os Cs, e o triângulo é a face do tetraedro, que constitui o logotipo da própria instituição. Relativamente às cores, o amarelo, o verde, o azul e o lilás, temos uma cor característica de cada ciclo do Colégio Castanheiro. Temos o amarelo para o 1º ciclo, o verde para o 2º ciclo e assim sucessivamente até o secundário. Muito bem. Jacinto, outro tipo de iniciativas que já tenham desenvolvido no âmbito deste projeto? Outro tipo de iniciativa que já tínhamos desenvolvido foi o estudo da calçada regional de Ponta Delgada, onde foram identificadas os 6 tipos de frisos do total de 7. Muito bem. Também nós, eu juntamente com os meus colegas, mais o próprio Dr. Ricardo e alguns outros docentes do Colégio Castanheiro, já fomos dar um roteiro, um passeio, aliás, com vista a verificar estes 6 tipos diferentes. E foi um passeio muito pedagógico, de grande interesse cultural. Imagino que sim. Parabéns por este envolvimento e por este vosso projeto. Nós, Dr. Ricardo, vamos continuar a falar destas imagens e agora vamos ver de que forma se concretizou o trabalho destes alunos. Exatamente, vamos concretizar. A classificação que foi utilizada foi uma classificação monocromática, não foi tida em conta as cores, mas mesmo assim, isso só por uma questão de simplificação, portanto, da classificação. Temos então os 7 tipos de frisos. O primeiro é a repetição do motivo, a simetria de translação. Não há mais nada a dizer, é o caso mais simples de friso que nós temos. Aí a destacar o logo do Colégio de Castanheiro. No próximo exemplo, vamos ver a próxima imagem, então. O segundo tipo de friso. Aqui, para além da repetição do motivo ao longo da faixa, temos a simetria de reflexão na horizontal. O eixo central do friso é um eixo de simetria, como podemos constatar facilmente. E este é o segundo tipo de friso. No próximo exemplo, temos agora a simetria de reflexão, mas na vertical. Portanto, com direção perpendicular ao friso, sucessivamente ao longo da faixa. É o que caracteriza este tipo de friso. No próximo exemplo, temos a simetria de reflexão deslizante. Aqui a ideia é como quando olhamos para as nossas marcas das pegadas, quando andamos descalços na areia, portanto, há uma certa alternância, uma reflexão seguida de um ligeiro deslocamento. E é isso que caracteriza, portanto, a reflexão deslizante, a simetria de reflexão deslizante que este friso apresenta. No próximo exemplo, já estamos aqui a falar do 5º tipo de friso, agora aqui temos a meia volta.
a tal ideia do S, como podemos ver verdade. facilmente, em que se estivermos de um lado ou do outro, do passeio, no caso do tapete, ou se nós pensarmos em rodar a imagem 180 graus, ou mesmo fazer o pino, como já aqui disse, portanto vemos que a configuração é sempre a mesma, não se altera. No próximo exemplo, para além da simetria de meia volta, também apresenta, como facilmente se constata, as simetrias de reflexão em espelho, quer na horizontal, quer na vertical. E o último exemplo, o último tipo de friso, distingue-se do anterior porque só tem simetria de reflexão na vertical. Na horizontal não há simetria de reflexão em espelho, há, como podemos constatar facilmente, a tal alternância e, portanto, a tal reflexão deslizante que também o outro tipo de friso apresentava. Portanto, e aqui, de uma maneira simples, nós conseguimos construir os 7 tipos de frisos numa classificação monocromática, não, portanto, sem ter em conta as cores. E, de uma maneira muito didática, os alunos envolveram-se desde o início, desde a concepção dos frisos, desde o estudo das simetrias, e estavam muito entusiasmados a desenvolver, portanto, no terreno e a implementar os vários tipos de frisos. Agora, já estamos a ver a página do Facebook da Matemática ao seu encontro. Para quê, professor Ricardo? Para o feedback, qualquer feedback que queiram dar, ou imagens que queiram partilhar, ou ideias que gostariam de ver abordadas aqui no programa, nós estamos receptivos a todas as ideias que possam vir. E já vimos que a matemática pode mesmo estar em todo o lado, não é? Olha, as rendas dos bilros seria interessantíssimo e há uma exposição agora patente, professor Ricardo. Por acaso, já tinha falado com os responsáveis. A colega Graça Castanho, da Universidade dos Açores, é que me alertou para a exposição e até houve um lançamento do livro a semana passada. Verdade. E é uma ideia a explorar no futuro aqui no programa, quem sabe. Muito bem. Jacinto, podem contar consigo para fazer também um projeto para o Castanheiro claro, com estas charts tradicionais? Sempre disposto a trabalhar para o serviço da ciência e da matemática. Assim consola, professor Muito Ricardo, bem, ter não alunos são todos assim, alunos. Não, mas, Jacinto, não vale a pena estar a mentir, porque a nota não vai subir. Pois, é verdade. Mas também não é no âmbito curricular, extracurricular, por gozo, digamos bem, assim. Olha, antes fossem todos assim. Muito obrigada a ambos, parabéns, professor Ricardo, até daqui a 15 dias, quem sabe com as rendas de bilros, ficamos à espera de ver aquilo que nos traz. Nós, Açores, hoje vamos mesmo terminar a emissão de hoje por aqui. Despedimos-nos de si, mas contamos consigo amanhã, à mesma hora. Até amanhã.